Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para a prática 10, amplificadores com transistores, coletor comum. Essa prática, a metodologia de execução dela é muito parecida com a prática anterior, que eram os amplificadores com transistores, emissor comum. Mas antes de chegarmos na montagem em si, é interessante falarmos um pouco sobre a configuração coletor comum e sobre as diferenças entre ela e a configuração emissor comum. Aqui nós temos as principais diferenças, né? Observa aqui que na configuração emissor comum, o sinal de entrada é aplicado na base e o sinal de saída é obtido no coletor do transistor, né? No emissor comum nós temos um ganho de tensão alto. Esse alto é relativo assim, a tipicamente algumas dezenas, né? Tipo 60, 70, 80, pode até ser mais, mas é em torno disso. Impedância de entrada baixa a moderada. Nós temos inversão de fase entre a tensão de entrada e a tensão de saída. Você percebeu isso lá quando você simulou? Que você tem inversão de fase, né, entre o sinal Vin e o sinal Vout. Uma impedância de saída moderada, que para muitas aplicações poderia ser considerada alta, é aproximadamente igual ao valor do resistor de coletor, né, do amplificador. O ganho de tensão é muito dependente da carga. Você deve ter percebido isso quando você fez a simulação mudando as cargas do amplificador, né? E devido a essa impedância de saída moderada e o ganho de tensão ser muito dependente da carga, ele não é adequado para cargas com baixa impedância. Eu já havia falado para vocês que eu estou com um problema no teclado que às vezes o A não aparece, né? Então peço aí uma tolerância com relação a isso. Por outro lado, o amplificador coletor comum, você tem o sinal de entrada aplicado na base e o sinal de saída obtido no emissor, né? O coletor é o quê? O coletor é comum, por isso se chama coletor comum. O ganho de tensão é pequeno, próximo da unidade. Isso aqui é uma característica muito importante. Isso aí pode até aparecer em alguma prova de concurso público, algum teste que você fizer por aí, né? Na sua caminhada, né? Ele tem um ganho de tensão pequeno, próximo da unidade. É ligeiramente menor que a unidade. Você não tem inversão de fase entre Vin e Vout, tá? Então os sinais Vin e Vout estão em fase. Você tem uma impedância de entrada alta e uma impedância de saída baixa. Isso aqui também é uma característica marcante, tanto a impedância de entrada alta como a impedância de saída baixa para o coletor comum. E ele é adequado então para cargas com baixa impedância. Porém, lembrando que o estágio não fornece ganho de tensão. Ou seja, ao chegar com o sinal Vin aqui, já chega com o sinal amplificado, porque você sabe que o estágio coletor comum não vai te fornecer ganho de tensão, tá? O amplificador coletor comum, ele também é chamado, né, você vai encontrar ele com esse nome, de seguidor de emissor. E ele é muito usado para aplicações de buffer, justamente por essas características aqui, né? A impedância de entrada alta e a impedância de saída baixa. Você lembra do buffer com um amplificador operacional? Então, aqui é como se fosse um buffer, mas com transistores, né? É claro que a impedância de entrada aqui não é infinita. Ela é uma impedância de entrada alta, mas porém é finita, tá? Um exemplo de aplicação, né, seria num amplificador multiestágio. Observa nesse circuito aqui, né, nesse diagrama, que nós temos um sinal de entrada aplicado inicialmente em um estágio emissor comum. Para quê? Para fornecer o ganho de tensão. E aí, em seguida, o sinal já amplificado é aplicado num estágio coletor comum. Para quê? Um sinal com amplitude similar à que foi aplicada na entrada, porém podendo alimentar cargas com impedância mais baixa, tá? Então por isso seria
a aplicação aí do estágio coletor comum. Se aplicasse a carga direto aqui no emissor comum, a impedância da carga iria influenciar na amplitude do sinal de saída, coisa que vai ter uma influência muito pequena no estágio coletor comum. É importante a gente falar disso porque quando a gente fazia a prática presencial e pedia para os alunos fazerem o trabalho preparatório, né, que é uma simulação prévia, às vezes os alunos falavam assim: professor, mas o amplificador não deu certo. Realmente, porque a pessoa estava esperando uma amplificação de tensão. Essa amplificação de tensão no estágio coletor comum não ocorre. Agora, essa aqui é uma ilustração simples, né? Dependendo do ganho que você quiser, você precisa ter mais de 2 estágios. Você precisa ter outros estágios antes da etapa coletor comum. Por outro lado, dependendo da potência que você precisa fornecer essa carga, só um estágio coletor comum pode não ser suficiente. Você precisa ter um estágio de potência na saída. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Tá? Existe disciplina específica em que você vai estudar os amplificadores de potência. E só um complemento aqui, porque a gente não tem essa prática, mas existe uma outra configuração chamada de amplificador base comum. Né? No amplificador base comum, o sinal de entrada é aplicado no emissor e o sinal de saída é coletado aqui no coletor do transistor. Tá? O amplificador base comum, ele possui como característica principal uma impedância de entrada muito baixa. E isso aí torna o seu uso mais restrito. Porque, por exemplo, para um sinal de tensão aplicado num amplificador com uma entrada com impedância muito baixa, você acaba isso aí não tendo utilidade, né? Você acaba, devido à impedância de saída da fonte, você acaba matando o sinal de tensão. Então ele é para uma característica mais assim de aplicação de sinais com entrada em corrente, né? Mas existe essa configuração que é a base comum, ela não é abordada aqui nas nossas práticas, mas existe essa configuração. E uma outra informação legal aqui para você saber, que pode até aparecer em algum concurso, alguma prova aí, né? Que tanto o emissor comum, o coletor comum e o base comum, eles têm uma característica comum, né? Que é o fato de você nunca ter o sinal de entrada aplicado no coletor. Isso aí, em qualquer que seja o amplificador a transistor, você nunca vai ter o sinal de entrada aplicado no coletor, né? Você sempre vai ter que ter uma passagem do sinal de entrada de alguma forma pela junção base-emissor. Se você, por acaso, vir alguma aplicação com transistor que o sinal de entrada é aplicado no coletor, com certeza aquilo ali não é um amplificador. Pode ser alguma outra coisa, mas não vai ser um amplificador. Para ser um amplificador, o sinal de entrada nunca é aplicado no coletor. Então vamos lá para o circuito do nosso roteiro de prática, que é esse apresentado aí, né? Um circuito relativamente simples, né? Observe que aqui não tem resistor no coletor, né? O coletor ele já está aplicado aqui no 12 volts, né? Quando você faz a modelagem desse circuito, a modelagem de pequenos sinais, a fonte DC ela é aterrada, então o terminal de coletor ele vai estar ligado no terra do circuito equivalente, né? E nós temos aqui os 2 capacitores de desacoplamento, né? Para que servem esses capacitores aqui? Você tem ideia? Por que a gente usa esses capacitores? Isso aí eu até deixo para você testar, né? Aproveita que no simulador não queima, experimenta botar isso aqui ligado direto sem esses capacitores e ver o que acontece. Mas é claro que eles são necessários aí e eu até deixo para você pesquisar por que são necessários, né?
Mas, dando sequência, o que vai ser pedido nessa prática é que você faça a simulação dos valores CC, né? Então você vai fazer isso aí, primeiramente fazendo o valor dessa fonte sendo igual a zero e medindo as tensões aqui na base, no coletor e no emissor. No coletor você já sabe o que vai dar, né? As tensões CC. Tá? Como aqui é só valores simulados mesmo, você vai simular e vai medir essas tensões CC. Em seguida, você vai aplicar a tensão CA de entrada, né? E olha aqui que uma coisa interessante, né? Que o valor dessa fonte aqui é 2 volts pico a pico, ou 1 volt de pico. É diferente de 100 milivolts pico a pico que a gente fez lá no emissor comum. Por quê? Porque no coletor comum a gente já pressupõe que o sinal foi previamente amplificado. Então a gente já está colocando um sinal aqui com uma amplitude maior, tá? Mas você fazendo isso, eu quero que você aí verifique lá no osciloscópio do Multisim essas tensões CA. Né? Observa aqui que os índices estão minúsculos. Quando a gente coloca índices minúsculos, é porque nós estamos nos referindo às componentes CA do sinal. É claro que você vai ter essa componente CA sobreposta à componente CC, tá? Mas é para você fazer essas medidas lá. E aqui tem uma pegadinha, tá, pessoal? Tem uma pegadinha que eu tô isso aqui de falar para você, mas eu não vou falar. Tem uma coisa interessante aí. Se você entendeu por que tem uma pegadinha aí, você está entendendo de eletrônica analógica bem, né? Mas tenta medir esses valores aqui, ver o que acontece. E aí depois sim, aí nós vamos colocar as cargas, né? A carga primeiramente circuito aberto, depois 1,2K, depois 820 ohms e 390 ohms. E vamos fazer as medidas aqui, tanto da tensão de entrada, que é a tensão aqui, ó, nesse ponto, depois desse resistor, e das tensões de saída. Aqui você não vai ter tanto problema com as escalas, porque esses sinais vão ter ordens de grandeza próximas. Na verdade, vão ter mesma ordem de grandeza. Eles podem ser diferentes um pouco, mas tem mesma ordem de grandeza, tá? E uma coisa que você vai perceber aí, né, é que talvez você não vai ter uma variação tão grande do sinal de saída em relação à carga como você tinha lá no amplificador emissor comum. Tudo bem? Então aqui nós já temos o circuito montado aqui no Multisim, né? Não é necessário eu simular isso aqui. Primeiramente você vai zerar essa fonte aqui, vai colocar o valor aqui igual a zero, né? E vai fazer a leitura dos valores CC aqui, né? Depois você vai aplicar essa fonte e vai fazer a leitura dos valores CA. E então essa prática segue a mesma metodologia da simulação do emissor comum, agora aqui no coletor comum. É importante você entender que a finalidade desse circuito é um pouco diferente daquela finalidade do amplificador emissor comum. Tudo bem? Esse vídeo então ele é um pouquinho mais curto e eu fico aguardando aí vocês fazer essa prática que é interessante também. Tá bem? Então vamos em frente e até a próxima.